para nós, do Instituto Plástico Castelo, realizarmos esse evento em parceria com a USP, com o curso de especialização em cidades inteligentes, políticas públicas para cidades inteligentes, e apesar de ser um evento aberto, em que compartilharemos aí todo o conhecimento com os participantes, faz parte também de atividade extra do curso de especialização em políticas públicas para cidades inteligentes. A gente vai dar algumas instruções para otimizar aqui o evento, para permitir a participação de todos. Cada palestrante terá um tempo de 15 minutos para falar. Em seguida, teremos sessão de perguntas com duração de 15 minutos. As perguntas podem ser feitas por meio do recurso Perguntas e Respostas, clicando no ícone embaixo da tela. Em Perguntas e Respostas, vai abrir uma área à direita da tela. Caso a pergunta seja para um palestrante em particular, por favor, informe o nome do palestrante junto da pergunta. Então, o evento está sendo gravado, em breve, com certeza, será disponibilizado. E para dar início a esse webinar, realizado pelo Instituto Plástico Castelo, em parceria com a USP, convidamos aí para falar nosso diretor executivo do Instituto Plástico Castelo, Hilária de Sá Barreto, que vai dar prosseguimento ao evento e as boas-vindas aos participantes. Com a palavra, doutor Hilária. Boa noite a todos. É um grande prazer imenso estar realizando esse momento hoje, como o Juraci já falou. É um momento momento acadêmico, com uma atividade extracurricular para a especialização que está sendo realizada pela USP em parceria com o Tribunal. E hoje nossa grande honra é estarmos aqui com o professor Luciano Araújo, a professora Ana Carla Bliacheriene, a professora Lara Miguel e o professor Fabrício Medeiros. Saiba que trago aqui os cumprimentos do conselheiro Alexandre Figueiredo, diretor-presidente da Escola de Contas do Tribunal, a quem e trago aqui a grande satisfação de estarmos realizando esse momento de extrema importância para todos nós cidadãos, todos que fazem a especialização, e também cumprimento nossos alunos. E sei que vai ser um debate e um diálogo de relevância, a exemplo do tema, o tema já traz, né, já carrega essa importância desse momento, eleições em tempo de pandemia, o cenário nacional que vivemos, as eleições se aproximam, e com certeza nós teremos aqui excelentes considerações, debates e oportunidades para agregar conhecimentos e dialogar com esses relevantes profissionais que temos o prazer de recebê-los hoje aqui. Boa noite a todos, sintam acolhidos, sempre com aquele abraço caloroso do Ceará, do Tribunal de Contas e da sua escola. Um abraço a todos e daremos início agora, passando a palavra à professora Ana Carla, não sei como é que está, o script está primeiro a professora Ana Carla. Boa noite a todos, boa noite ao IPC, a Hilária, Paulo, o Juraci, que agora vão ficar escondidinhos, a Sandra, que também, o Juraci vai ficar conosco, mas a Sandra e o Paulo vão ficar escondidinhos aí, mediando aqui esse evento. Dou boa noite ao meu colega, professor Luciano, que apesar da gente trabalhar juntos, não estamos juntos há muito tempo, o tempo da pandemia. Olá, professor Luciano, faz tempo, hein? Dá um abraço também na nossa convidada, a doutora Lara, e o nosso convidado, doutor Fabrício, que hoje vai conversar conosco sobre eleição e pandemia. Eu quero fazer uma saudação especial aos alunos da especialização em políticas públicas para cidades inteligentes. Nós estamos com muita saudade também de vocês. Estamos contando aí os dias para voltar para as nossas aulas presenciais, né? Já vi aqui a Cecília Correia dando a boa noite, saudades também, Cecília, saudade de vocês. Então, para a gente é um prazer muito grande estar aqui de volta nessa atividade ao vivo com vocês. A gente tem se comunicado bastante pelo sistema
né, próprio do curso, né, em que a gente tem uma conexão direta com vocês, mas aquilo dali ainda é frio. A gente queria ver e ser visto por vocês, para que a gente pudesse renovar esse laço aí de carinho. Agradecer a Hilária, as portas sempre abertas do IPC e a organização sempre impecável de tudo que o IPC faz. Quero fazer uma saudação aos nossos inscritos, que não são do nosso curso de especialização, mas que se inscreveram nessa noite. Então, é um prazer muito grande estar com vocês. Eu saúdo aí os inscritos da Bahia, do Ceará, de Sergipe, minha terra e terra do Dr. Fabrício, de Roraima, do Maranhão, de Goiás, a terra do professor Luciano, Amapá, Pará e São Paulo. Então, é uma alegria para a gente muito grande ter uma aula da especialização disseminada dessa forma por tantos estados da federação, é um prazer. E os que desejarem acompanhar outras atividades como essa que eu, o professor Luciano, estamos promovendo nessa época de afastamento social, pode nos seguir nas redes, Ana Carla Biacheriene, Luciano Vieira de Araújo, só seguir a nós dois na rede que vocês têm acesso a outras lives que nós estamos fazendo nesse período com outros temas. Enfim, meu papel aqui é dar essas boas-vindas, passar para o professor Luciano para ele dar as boas-vindas, e na sequência a gente passa para o professor Fabrício, para ele fazer uma análise preliminar. Só pontuando, antes do professor Luciano dar boas-vindas a todos vocês, o tema de hoje à noite é eleições em tempo de pandemia. Nós temos um convidado advogado, especialista na área de direito eleitoral e constitucional, professor, e temos uma médica, que também é professora, e que trabalha na linha de frente do Covid. Então, a gente resolveu falar de eleição e pandemia, juntando as duas especialidades, né? Não trazendo só um médico ou só um advogado, mas fazer essa conversa dessas duas áreas que nos ajudam nesse momento e vamos ajudar a clarear algumas dúvidas. A interação ela é extremamente desejada, é importante, então durante aqui a exposição de qualquer um de nós, mandem as perguntas pelo chat, a Sandra está aqui mediando, está recebendo essas perguntas, ela vai passar para mim, professor Luciano, e lembrem sempre, na hora que fizer a pergunta, dizer para quem que é a pergunta, né, ou se qualquer um pode responder, enfim. É isso, professor Luciano, com você. Muito obrigado, Ana. Queria dar boas-vindas a todos novamente, né, estender o meu abraço a todos os alunos da especialização, pessoal do IPC, do Tribunal de Contas, é sempre uma alegria participar do evento com vocês e nós estamos cheios de saudades, né? Não vou me estender muito aqui, mas recebam aí o meu abraço para a gente ter bastante tempo aqui para a gente conversar sobre esse tema. Na nossa especialização, nós estamos sempre, né, o tema é cidades inteligentes, e a gente vem falando muito de inovação, mudanças que poderiam ocorrer, como que nós, como lidar com essas situações novas. E aí, então, surge uma pandemia que, apesar de ser algo esperado há algum tempo, que cientistas falam sobre isso, mas ninguém tinha essa data planejada, mas aconteceu e mudou a nossa vida, né, com uma grande alteração. A gente viu o mundo inteiro parando aí, momentos diferentes, mas mudando as suas atividades, né. E, em especial, aqui no Brasil, nós temos vários temas de mudança, mas nós teremos essas eleições municipais nesse ano de 2020, e muitos desafios, né. Então, nós estamos no momento em que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Nós tivemos que aprender a lidar com todas essas frentes. E então nós pensamos, esse é o momento para a gente conversar um pouco sobre isso, pensar um pouco sobre as alternativas, né? A gente tem várias inscrições aí, temos os próprios alunos da pós, mas resolvemos em conjunto com o pessoal do IPC abrir para que outros pudessem participar. Temos inscrições aí de diversos estados, como a professora Ana comentou, temos participação também
de pré-candidatos, de pessoas de liderança na sua comunidade. Então, é o momento da gente pensar um pouco o que vai acontecer, o que pode acontecer, e como nós poderíamos navegar nesse momento. Os nossos convidados foram especialmente convidados e selecionados por sua a capacidade, competência, domínio do assunto. Então, nós temos aqui a oportunidade de explorar várias frentes. Uma perspectiva da saúde, que é o que nós estamos vivendo, mas também a perspectiva da legalidade, né, o que é possível fazer. Então, nós contamos com a professora, a doutora Lara Miguel Quirino, e o professor doutor Fabrício Medeiros, né? Então, bem-vindos e vamos aproveitar o nosso debate. Então, Ana, passo para você. Obrigada, Luciano. Fabrício, é com você. Uma pequena introdução aí para a gente começar a esquentar o tema, que hoje a noite promete. Boa noite, Ana. Boa noite, professor Luciano, Juraci. Boa noite, a Hilária. Boa noite, a Sandra, ao Paulo, enfim, a todos os colegas do Instituto Plácido Coelho. Eu quero cumprimentar também a professora Lara Araújo, que vai, juntamente comigo, tentar enfrentar um tema não muito agradável, porém necessário, na noite de hoje. Quero dizer que quero manifestar o meu agradecimento pela lembrança, pelo convite, dizer que me sinto em casa, como nordestino que sou, num evento que está sendo promovido pelo Instituto Plácido Castelo, mas sediado no Ceará, obviamente ligado ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mas que já se mostra, tendo em vista os participantes e a audiência, já se mostra um evento multifederativo, bem a cara do Brasil. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que é um prazer estar com todos vocês para tratar desse tema, como eu disse, não muito agradável, que é o tema das eleições num ambiente, numa situação como essa que nós estamos atravessando. Pode parecer um pouco frio a gente pensar em eleição quando milhares e milhares de brasileiros vêm sofrendo os efeitos da pandemia do Covid-19, pandemia do coronavírus. Pode soar frio, pode parecer falta de foco naquilo que realmente mais importa, que são as vidas humanas. Mas o fato é que a gente precisa, mesmo com todo esse sofrimento, abrir um pequeno espaço para discutir o tema das eleições, tendo em vista a sua importância, tendo em vista a necessária validação dos mandatos eleitorais, dos mandatos públicos eletivos que estão se encerrando agora no final do ano de 2020. Então, mesmo sem perder o foco e a atenção naquilo que realmente mais importa, é preciso que a gente encontre um espaço na nossa agenda também para discutir os efeitos da pandemia sobre as eleições de 2020. E aí várias e várias ideias começam a surgir, algumas plausíveis e defensáveis, outras absurdas, e é num momento como esse que, infelizmente, algumas ideias aparentemente bem intencionadas se revelam, são, na verdade, uma intenção de se tentar burlar ou escantear algum princípio importantíssimo, caro à nossa Constituição, né, ao Constituinte, de modo que é preciso a gente ficar atento e discutir os temas exatamente para evitar essa situação, uma situação que pode trazer algum tipo de prejuízo para o nosso balizamento do nosso ordenamento jurídico. Dito isso, eu vou fazer um pequeno retrospecto aqui do que vem sendo feito do ponto de vista institucional e normativo para tentar minimizar um pouco os efeitos da pandemia, ou seja, partindo da premissa de que a pandemia já se instaurou, quais as medidas que vêm sendo tomadas pelo Estado brasileiro, pelo Estado brasileiro e pelas unidades da federação, para tentar minimizar um pouco os efeitos dessa grave crise pela qual nós estamos passando. Em março desse ano, o Congresso Nacional, já diante do quadro pandêmico, né, instalado,
o Congresso Nacional reconheceu, a pedido do presidente da República, o estado de calamidade em todo o território nacional. Em tempo recorde, o Congresso Nacional, e quase sem estrutura para isso, porque a gente não poderia, como o professor Luciano disse, os cientistas, ainda que cogitassem dessa possibilidade, mal poderiam antever que isso aconteceria agora e na proporção em que aconteceu. Então, o Congresso Nacional, como de resto, o Brasil inteiro, ninguém, o mundo inteiro, ninguém estava preparado para a pandemia da forma como ela chegou. Mas, mesmo assim, o Congresso Nacional, num esforço único, aprovou em tempo recorde a mensagem do presidente da República solicitando a decretação do estado de calamidade no território brasileiro para ajudar no combate à pandemia do Covid-19. Logo em seguida, a Advocacia Geral da União bate às portas do Supremo Tribunal Federal e pede, numa ação direta, que foi relatada e decidida pelo ministro Alexandre de Moraes, a flexibilização de uma norma específica da Lei de Responsabilidade Fiscal que exige, que prevê a necessidade de se apontar a fonte do recurso para a despesa criada pelo poder público. De imediato, o Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática do ministro Alexandre, já referendada depois pelo plenário, concordou com o pedido, e assim o Estado brasileiro pôde tomar algumas providências imediatas para começar a minimizar os efeitos dessa grave crise. E aí sobreveio a edição de algumas medidas, sobreveio a edição de algumas medidas provisórias, criando o auxílio emergencial, sobreveio uma medida provisória flexibilizando as relações de trabalho, para dar um fôlego, um sobrefôlego, sobretudo para os micro e pequenos empreendedores. Então, uma série de medidas foram tomadas, tudo isso na perspectiva de se diminuir um pouco os impactos da pandemia, para ajudar no combate à pandemia. Eis que a situação vai se agravando, o tempo vai passando, a gente chega em abril, já se começa a falar em lockdown em algumas localidades. Eis que já se começa a falar em flexibilização em outras localidades, mesmo sem a gente ter a certeza de que a situação estava controlada. E aí um novo embate surge, que é o embate entre os entes federados, né? O presidente da República edita um decreto, né? Digamos assim, criando algum tipo de dificuldade para os entes da federação que estavam tentando, dentro do seu território e atendendo às suas peculiaridades, solucionar ou diminuir o trânsito de pessoas, a aglomeração de pessoas, com o objetivo, obviamente, de diminuir o contágio pelo coronavírus. E aí o embate chega ao Supremo, o Supremo Tribunal Federal, enfim, decide que a União pode editar as normas gerais, mas cabe aos estados e aos municípios definir, de acordo com as suas peculiaridades, em que grau, em que medida e qual o alcance dessas providências a serem tomadas no âmbito do seu território. Pois bem, o tempo vai passando e a gente já está quase em maio. E aí um tema surge, que é o tema das eleições, né? Surge com muito mais força, que é o tema das eleições. Como conciliar, numa situação como essa que a gente está vivenciando, a necessidade de se fazer as eleições? E como fazer essas eleições? No primeiro momento, a ideia que surgiu foi adiar para daqui a 2 anos as eleições, prorrogando o mandato dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Essa ideia inicial terminou sendo escanteada, não posso dizer que ela está morta, mas ela foi escanteada, perdeu força, perdeu fôlego, e uma outra ideia começou a surgir, começou a aparecer, que foi o adiamento das eleições, adiamento esse para novembro ou, no mais tardar, dezembro. Bom, tudo isso depende de deliberação do Congresso Nacional. É preciso que o Congresso Nacional aprove uma emenda à Constituição, alterando as datas para as eleições de 2020, sabido que as datas das eleições estão previstas lá no artigo 29 em relação aos municípios, e para se alterar essas datas é preciso uma emenda à Constituição. Só que o Congresso Nacional nada fez, segue esperando, esperou o tempo inteiro, né? E segue aguardando.
nessa última semana, nessa semana agora essa semana que nós estamos agora do dia 10, os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Roberto Barroso, já manteve contato com algumas autoridades sanitárias, autoridades médicas, alguns médicos e autoridades sanitárias, para entender o quadro, para saber se realmente haverá ou não a necessidade de adiar as eleições. Então, o Congresso Nacional, focado em combater o Covid-19, sabia que mais cedo ou mais tarde o tema adiamento das eleições viria para ser discutido e debatido no âmbito congressual. Mas o Congresso nada fez, porque, primeiro, o foco, como eu disse, era o combate ao Covid e estava esperando um diagnóstico por parte do Tribunal Superior Eleitoral, responsável pela elaboração da elaboração e realização das eleições, um diagnóstico sobre a situação concreta, a situação atualizada, digamos assim, a respeito do quadro de Covid-19. Mas muitos podem se perguntar, mas Fabrício, qual o problema de se fazer as eleições, já que a gente vai ter que fazer, e essa é uma premissa que acho que todos devem concordar, mas se não todos, a grande maioria, qual o problema de se fazer as eleições num ambiente de Covid? Né? Eleição significa aglomeração. Né? Você vai ter aglomeração para realizar uma convenção partidária, você vai fazer propaganda eleitoral, ou seja, vai gerar aglomeração, você vai ter um comício eleitoral que vai gerar aglomeração. Não nos esqueçamos que a eleição municipal, que as eleições municipais são as eleições mais democráticas do Brasil, no sentido de que nós temos discussões e debates em todas as esquinas das cidades brasileiras, as pequenas e grandes e médias cidades brasileiras. Então, falar em eleição sem aglomeração parece ser uma contradição em termos. Ainda que seja ainda que essa seja o modelo de eleições que nos aguarda para 2020, é preciso que o Tribunal Superior Eleitoral diga quais são os limites para nós exercitarmos a democracia em 2020 sem colocar em risco a saúde das pessoas, né, a incolumidade física das pessoas. Então, o que está em discussão, na verdade, o que vai entrar na pauta de discussão mais cedo ou mais tarde, e quanto mais se demora, pior, vai ser exatamente o primeiro ponto. Vamos ou não adiar as eleições? Me parece que há um consenso, uma maioria já está se formando cada vez mais densa no sentido de se concordar pelo adiamento das eleições. Então, essa é a premissa número 1. Em se concordando em adiar, para quando? E aí nós só temos duas opções, novembro ou dezembro. Fora disso, significa conspurcar, violar, desrespeitar o princípio republicano e o princípio democrático, uma vez que os eleitos de 2016, cujos mandatos se encerram agora, em 2020, foram eleitos pelo povo para um mandato de 4 anos, e não para um mandato de 6 anos. Então, qualquer dia a mais no mandato inicialmente previsto de 4 anos significa um presente dado pelo Estado para esses mandatários, em, repito, violação ao princípio republicano e ao princípio democrático. Então, é isso que está em jogo nesse primeiro momento, definir para quando as eleições, quando essas eleições serão feitas. E é óbvio que essa decisão, claro que é uma decisão congressual, mas é uma decisão que passa, sobretudo, por uma análise científica, objetiva, das autoridades médicas e sanitárias do Brasil. A decisão política, que vai se tornar depois um imperativo jurídico de alteração das eleições, vai ser uma consequência do que vai ser apontado nesse ponto específico, nesse caso específico, que vai ser apontado pela comunidade científica especialista na área. Porque se a comunidade científica disser, olha, em outubro não dá, mas também em novembro não dá, vai ter que ser dezembro. Agora, se a comunidade científica disser em dezembro também não dá, aí o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que se virar para a gente fazer uma eleição de qualquer maneira em dezembro, com todo o cuidado do mundo, né? E até inovando tecnologicamente alguns aspectos para que a gente tenha uma votação segura, transferindo a eleição, dividindo a eleição em 2, 3, 4 dias para evitar aglomeração. Existem várias
várias ideias já pensadas nesse sentido. Então, o primeiro recado que eu gostaria de dizer nessa minha fala inicial de 15 minutos, e eu acho que eu já estou quase estourando o tempo, é nesse sentido de dizer que, primeiro, ninguém gostaria de estar discutindo eleições, mas é preciso discutir eleições num ambiente como esse, não tem jeito, porque a força do precedente no direito, os professores, a professora Ana e o professor Luciano pode me ajudar aí, a força do precedente no direito é muito perigosa, né? Então a gente não pode abrir o precedente, ainda que a gente esteja passando por uma pandemia, de prorrogação de mandatos eletivos, porque isso pode ser utilizado num outro momento de forma prejudicial para a nossa democracia que conquistamos com tanto esforço. Então, a gente vai precisar discutir esse tema. Congresso, quando eu falo a gente, a cidadania, né? A cidadania vai precisar discutir esse tema juntamente com o Congresso Nacional de forma mais ou menos direta, mas a gente vai precisar discutir, a gente vai precisar entender o que está sendo discutido, porque mesmo com essa situação crítica e grave pela qual nós estamos passando, é preciso fazer um esforço cidadão para que nós tenhamos e façamos as eleições ainda em 2020. Então, inicialmente, professores Ana e Luciano, seriam essas as minhas considerações. Eu me coloco à disposição, sigo à disposição para a gente continuar debatendo esse tema. Tem muita coisa para a gente explorar, mas inicialmente, apenas para aproximação do tema, fazer uma aproximação do tema dessa noite, seriam essas minhas palavras iniciais. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Fabrício, pela essa introdução que já nos faz pensar em bastante coisas, pontos e etc., aí que a gente começou a ter um aquecimento interessante. E agora eu quero passar a palavra para a professora, a doutora Lara, para que ela faça as suas considerações iniciais. Eu quero agradecer o convite, eu fiquei honrado em participar. Eu mando aí meu abraço para todos que estão me vendo e me ouvindo nesse momento. Um abraço especial ao pessoal de Fortaleza, da escola do IPC, todo o carinho, todo o apoio que nos deram para eu me adaptar à plataforma. Então, isso é muito bom, ver pessoas preocupadas para que as coisas continuem, que a gente continue estudando, que a gente continue debatendo, para a vida continuar. Porque, nesse momento, a gente veio de uma tristeza muito grande. Então, houve dias no início dessa pandemia de muita angústia, de muita tristeza, e muitas famílias hoje estão enlutadas, algumas perderam vários de seus membros, e isso às vezes tira da gente um pouco o horizonte. Parece que as coisas vão acabar hoje, e quando a gente começa a pensar em eleição, a gente começa a pensar um pouco para frente, apesar de toda a nossa dor, de todo o nosso lamento, a gente começa a imaginar que o nosso país precisa seguir adiante e que a gente vai passar por esse momento tão doloroso e tão difícil, mas tão cheio de lições. A pandemia, na verdade, de certa forma não, ela já era esperada. Só que nós imaginávamos que íamos ter uma pandemia de gripe, de algum vírus da gripe. O primeiro alarme ali foi a gripe aviária, depois a gripe H1N1, mas realmente uma pandemia que abalasse as estruturas, que era o que já se imaginava, porque existe um ciclo dos vírus, e a cada 10 anos existe um vírus da gripe aí que ameaça se disseminar por vários países. Isso não tinha acontecido. Porém, as pessoas que trabalham com um outro tipo de vírus, que são os vírus da família coronavírus, já imaginavam que era possível que surgisse ali naquela região do sul da Ásia um vírus que pudesse causar um problema mundial. Existem 7 tipos diferentes de coronavírus que afetam seres humanos, outros afetam animais. Desses 7, 4 causam problemas menores, tipo uma gripe, um resfriado, ou às vezes até um quadro simples de pneumonia. Mas existem 3 que causam grandes ameaças. O primeiro evento acontece em 2003, com uma doença que foi chamada de SARS, e que
que teve ali no sul da Ásia, principalmente, foram 29 países afetados, que matou muita gente, uma mortalidade alta de 10%, mas que ficou mais restrita e muito mais ligada aos hospitais. Então, houve uma grande disseminação intra-hospitalar. E essa doença, ela castigou bastante países como a Coreia do Sul, Japão, Taiwan, China, Hong Kong, que foram hoje os países que tiveram uma resposta muito rápida. A Coreia do Sul se destacou nessa questão quando surgiram os primeiros rumores de uma nova doença. Depois, em 2012, surgiu a síndrome respiratória do Oriente Médio, a MERS, que ela era transmitida para os humanos através de camelos e que também era causada por um tipo de coronavírus. Essa doença teve uma mortalidade altíssima, de 30%. Isso é muito, muito alto, muito ruim. Mas ela ficou restrita a uns 27 países, mais ou menos, ali no Oriente Médio, um pouquinho do sul da Ásia e Canadá. E esse vírus era muito transmissível, mas ele era particularmente transmissível dentro dos hospitais. Então, 60% dos casos aconteceram ligados a profissionais, a pessoas que estavam dentro de um hospital por algum motivo. Muito bem. Isso também levou alguns países a reforçar o seu conhecimento epidemiológico, ou seja, o seu conhecimento de como se desenvolve na população a doença, e algumas medidas locais foram feitas para se preparar por um surto novo e desconhecido. Nós não sabíamos que seria agora e não sabíamos que vírus que seria. Então, aconteceu agora esse novo vírus, era um vírus desconhecido, que anteriormente não se tinha notícia em humanos, mas que na medida que aconteceram os primeiros casos, muito rapidamente o vírus ganhou a capacidade de ser transmissível de um humano para outro humano. Porque, assim, a todo momento existem pequenos surtos localizados no mundo de um vírus que ataca um grupo de seres humanos, mas esse vírus, às vezes, não tem a capacidade de continuar seu ciclo de um humano para outro humano. Ele sempre vem de um animal, ou seja, é uma zoonose. O vírus da Covid, não. Ele adquiriu essa capacidade e ele tem uma capacidade de ser altamente disseminável, contagioso. Nós tivemos também, então, em termos de coronavírus, essa é a terceira grande ameaça que nós temos no mundo. Diferente das outras duas, a letalidade do vírus é menor, mas a capacidade de disseminação é muito maior. De modo que, em termos de número de pessoas que ficaram gravemente doentes e, infelizmente, número de pessoas que vieram a falecer, foi muito, muito maior que os dois outros eventos. Bom, se historicamente a gente teve esse trajeto, do ponto de vista de saúde individual, de cada pessoa, nós tivemos um trajeto de novas descobertas. Não se sabia o que causa, por que causa sintomas, por que a pessoa adoece, o que leva ela a ter um problema grave, precisar de um hospital e muitas vezes falecer. Então, isso é uma descoberta que foi feita muito rapidamente, em termos de semanas, se começou uma grande produção científica a esse respeito. E isso também causou muita novidade, porque antes nós estávamos acostumados de que quando uma nova informação vinha a público sobre uma doença, ela já vinha amadurecida. Então, já vinha estabelecido o que é a doença, por que ela causa problemas, como se faz o diagnóstico, como se faz o tratamento, como é que se pode prevenir. Essa doença a gente foi aprendendo na medida dos acontecimentos. E a gente aprendeu muito com a Coreia do Sul, com Hong Kong e com Taiwan inicialmente, depois outros países,
com a rapidez de resposta que eles tiveram. Ou seja, são países que já tinham sido assolados por outras graves crises sanitárias causadas por vírus, e a população entendeu a mensagem. Então, a gente começou a ver esse pessoal de máscara, esse pessoal mandando depoimentos pela internet e dizendo que eles estavam ficando em casa, que mudou a rotina deles, que estavam fazendo testes diagnósticos, e isso foi uma lição, mas não foi possível a gente desenvolver uma vigilância mundial e uma conduta mundial a tempo de barrar a disseminação do vírus por tantos países e tão rapidamente. Quando chegou no nosso país, a gente estava assim engatinhando em alguns conhecimentos, mas nós já sabíamos que a transmissão principal é via respiratória. E isso fez com que várias medidas e muita polêmica, né? O quanto eu preciso de ter cuidado? Qual é o cuidado prioritário? O que é que eu posso deixar para um segundo momento? O que precisa todos fazerem? Será que eu posso cuidar de um certo lugar com mais diligência, com mais preocupação, e outros eu posso ser mais flexível? Então, todo esse debate tem motivo de ser. A doença é nova e é desconhecida. Porém, ela traz grandes reflexões em termos de saúde, tanto para acontecer as novas eleições, que é um momento de renovação do país, é um momento do país olhar para si próprio, ver seus problemas, ver pessoas que vão se candidatar para resolvê-los ou para colaborar na resolução, e também quanto ao desafio da gente fazer possível esse momento de renovação que são as eleições. Em relação aos problemas, nenhum problema muito novo esse vírus trouxe. Na realidade, ele escancarou problemas sérios que nós já temos há décadas. Então, problemas relacionados à ocupação do solo nas cidades, a forma como as cidades são construídas, problemas de transporte, problemas de leitos hospitalares, de rede de assistência primária, né? Qual o papel dos postos de saúde. Tudo isso são problemas que a gente já vem discutindo, que a gente já tinha algum conhecimento, sendo da saúde ou não sendo da saúde, isso já existia, mas o vírus escancarou de uma forma rápida e pressionou ao limite o nosso serviço de saúde, a nossa estrutura hospitalar e os nossos profissionais. Para essa próxima eleição, realmente o desafio é grande. O Dr. Fabrício colocou muito bem, né, que a gente não consegue pensar a eleição sem aglomeração. Aglomeração. E isso foi me trazendo algumas lembranças de infância lá no interior, que a gente participou de tanto comício, quantas vezes tinha um churrascão e estava lá o candidato e tinha uma festa. Então, nós vamos ter que reinventar a nossa maneira de fazer eleição, porque essa primeira onda de pandemia vai passar, com certeza, as coisas vão melhorar, mas há uma grande possibilidade que a gente vai levar alguns meses e anos para nos livrarmos desse vírus, né? A MERS levou 3 anos para desaparecer. Então, isso é baseado já em uma experiência com as outras epidemias que aconteceram. E aí é a hora que eu, humildemente sendo da saúde, mas eu vejo, é o momento da gente reinventar a forma de fazer campanha política, a forma de comunicação, a importância da tecnologia em todas as suas pontas, em todos os seus vieses, e também vai ser o momento da gente, como cidadão, se reinventar, porque às vezes a gente fica lá carente
da presença do candidato física, né? Então a gente vai precisar ler mais, a gente vai precisar ouvir mais, pensar mais e pensar mais quais são os problemas que a minha cidade tem, que nós precisamos atacar, que esse vírus escancarou e que a gente não pode deixar passar em branco nesse momento eleitoral. Eu agradeço muito essa oportunidade de me expor alguns pontos e eu fico à disposição de todos aí nessa conversa, nesse debate. Muito obrigada, professora Lara. Enquanto vocês estão falando, as perguntas já estão pipocando. Tem na minha cabeça, tem dos participantes da live. Então, eu vou começar, não vou fazer uma metralhada, não. Eu vou começar com uma pergunta para o doutor Fabrício, que vem do Ribeiro Neto, e ele pergunta: doutor Fabrício, a mudança das datas das eleições não fere o princípio da anualidade? Liga o microfone, doutor Fabrício. Desculpa. Excelente pergunta. Apenas para situar um pouquinho aquelas pessoas que não estão muito familiarizadas com o direito eleitoral, o artigo 16 da Constituição traz uma cláusula que é o princípio da anterioridade eleitoral. O que é que ele diz? O que é que ele prevê? Qualquer alteração promovida, alteração legal, promovida no processo eleitoral a menos de um ano das eleições, não se aplica às eleições imediatamente seguintes. Então, a gente está aí há meses da eleição de 2020, portanto, uma alteração agora não valeria, é o que se argumenta, né? Acho que a linha da pergunta é exatamente essa, não valeria por conta do princípio da anterioridade eleitoral. Então, qualquer alteração do processo eleitoral nesse momento, já que nós estamos a menos de um ano da eleição de outubro de 2020, só se aplicaria em 2022, ou seja, na próxima eleição, fora essa, desse ano de 2020. Essa interpretação é uma interpretação que é revelada pela simples leitura do artigo 16. É uma interpretação literal do artigo 16. E a gente, no direito, a gente brinca que a interpretação literal é aquela mais rasa, mais simples e que nos leva para o abismo, né? Então, a gente tem que ir atrás da finalidade da norma, a gente tem que ir atrás do significado da norma para ver se a interpretação que nós estamos empreendendo, ela realmente é uma interpretação que deve se manter. Ao longo do tempo, o Supremo, interpretando o artigo 16, fez exatamente isso. O Supremo foi amadurecendo a sua jurisprudência e chegou a um denominador comum no sentido do alcance, do significado do princípio da anterioridade eleitoral. O Supremo passou a dizer o seguinte: embora a literalidade do 16 diga algo diverso, o Supremo entende o seguinte, a partir do artigo 16: só é inconstitucional, só se revela contrário ao artigo 16, ao princípio da anterioridade eleitoral, aquelas modificações feitas há menos de um ano que têm por finalidade quebrar a isonomia, que se sustentem num casuísmo, que tenham por objetivo favorecer um determinado grupo político em detrimento de outro grupo político. Então, aquelas alterações que forem aplicadas de maneira igualitária a todos os protagonistas do processo eleitoral e alteração fundada num critério objetivo, que é a pandemia, não haveria o risco de violação ao artigo 16. Então, como alteração da eleição, ainda que há menos de um ano, não vai ter o condão de beneficiar quem quer que seja, nem prejudicar quem quer que seja, ela vai se aplicar a todos, indistintamente. O Supremo não enxergaria aí a violação ao princípio da anterioridade eleitoral, esculpido no artigo 16 da Constituição. Ana. Doutor Fabrício, eu vou aproveitar essa pergunta, vou emendar uma segunda, que a próxima a gente já encaminha para a doutora Lara. A próxima pergunta pega uma fala do senhor e da doutora Lara nos seguintes termos. A doutora Lara falou: a gente vai ter de inventar um jeito de fazer campanha para não ter tanta carência do afago e do toque, né? Vamos ter de usar as tecnologias do máximo possível. E aí a pergunta é o seguinte:
campanhas feitas por meios virtuais não intensificam a desigualdade, não aumentam o poder econômico de candidatos, no fundo, essa pergunta que está sendo feita pelo aspecto eleitoral, ela está mostrando algo que vai sendo discutido na área da educação desde que começou o EAD no ensino público. De alunos que não têm acesso ao Wi-Fi, não têm acesso a equipamentos eletrônicos e que têm de ter aula em pé de igualdade com alunos que têm toda essa estrutura. Então, essa pergunta que vem agora vem pelo direito eleitoral. Se a gente utilizar esse uso maciço, se essa for um dos caminhos, né, que o Tribunal Superior Eleitoral coloque para diminuir exatamente essa aglomeração, que as campanhas sejam feitas maciçamente por meios virtuais, a gente não estaria diante de uma quebra da isonomia e de um favorecimento do poder econômico nas eleições e que por isso não poderia ser aplicado esse ano? Já é permitida a utilização mídias sociais, redes sociais em eleições. Então, não haveria uma surpresa do ponto de vista de exploração desse instrumento de comunicação, de propaganda eleitoral via redes sociais, via internet, tá? Então, não teríamos o problema da anterioridade eleitoral. O problema da isonomia que você traz, Ana, ele é real. É claro que a gente não tem como, principalmente numa eleição municipal, em que a gente vê de maneira muito clara as desigualdades, né, do Brasil. Você tem municípios que têm eleições de primeiro mundo e tem municípios que têm eleições extremamente desestruturadas do ponto de vista de assessoria contábil, jurídica, partidos políticos e por aí vai. Então, você tem uma quebra, você tem um arranhão aí no princípio da isonomia e, por outro ângulo, você também pode ter um eventual abuso do poder econômico. Aquele candidato que dispõe de mais recursos, ele vai se utilizar de maneira mais maciça, ele pode se utilizar de maneira mais maciça, de maneira mais profissional, as plataformas, as redes sociais, para impulsionar a sua candidatura. Mas se fosse só isso, eu ficaria um pouco mais tranquilo, Ana. Porque o grande problema das eleições quase 100% digitais, propaganda digital, política digital, o grande problema de tudo isso é que a gente fica nas mãos do algoritmo. E desde a eleição do Trump, os cientistas políticos vêm discutindo mundo afora esse fenômeno que vem se repetindo em alguns países. A gente vem assistindo cada vez mais, o nosso destino, o nosso dia a dia, a nossa orientação ser decidida, apontada por um aparelho que a gente carrega no bolso ou na bolsa. Então, uma curtida no Instagram, uma curtida no Facebook, um comentário que a gente faz no Twitter, tudo isso né, isso vira para a gente como indicativo, como ofertas, como sugestões que nós recebemos. Isso também está sendo feito na política. Então, a doutrina hoje, a literatura hoje, sobretudo na ciência política, se debruça sobre esse tema com muita preocupação, porque cada vez mais nós estamos diminuindo o papel do partido político no dia a dia da política, e o partido político funciona como um filtro importante para fazer o elo entre o povo e o poder. Cada vez mais o partido vem diminuindo, também por culpa sua, por culpa do sistema partidário, diminuindo a sua importância, e cada vez mais as redes sociais estão se fazendo presentes nas eleições. É um risco muito grande, para além da violação ao princípio da isonomia. Então, só para finalizar minha pergunta, minha resposta, quem tiver interesse, eu costumo fazer muito isso, tá, gente? Então, não me levem a mal. Tem um livrinho importante, assim, de leitura fácil, mas muito instigante sobre isso que eu estou falando. É o livro de um francês, apesar do nome italiano, mas ele é francês, que é o Giuliano da Empoli. O nome do livro é Os Engenheiros do Caos. E o Giuliano, nesse livro, ele retrata exatamente toda a problemática que nós estamos enfrentando por conta da utilização maciça da internet
nas eleições. A virtualização do processo político e as suas consequências desagradáveis para a democracia. Obrigado, Ana. Danou-se, doutor Fabrício. Agora você acabou de indicar um livro para a gente mandar eles fazer resenha. Ó, Luciano, já anotei o nome. Pois é, já temos aí um pouquinho mais de diversão aí para o pessoal, né? Professor Luciano, tem alguma pergunta que gostaria de fazer para a doutora Lara? Depois eu faço a minha. Sim, tem uma pergunta aqui que trabalha exatamente essa questão da preparação, né? Então, nós estamos aí a depender de adiamento ou não, mais ou menos 5 meses da eleição. Agora, o calendário eleitoral possui várias outras atividades, como o professor Fabrício comentou, como convenções, né, que também vão acontecer. Então, a pergunta aqui é, pensando aí que a gente não quer, né, que essa eleição vá para outros anos, que ocorra nesse ano, o que é possível a gente pensar em questão de prevenção? A gente tem visto vários exemplos aí, então, supermercado que abre em horário antecipado para idosos, ou que tem alguma abordagem, quais são aí os pontos que, por exemplo, quem está nos ouvindo são pessoas que alguns são assessores, alguns estão diretamente ligados ao governo, começar a pensar já, para que seja viável em algum cenário uma eleição com algum cuidado, né? Lembrando, né, que a gente tem a tecnologia que vem chegando e etc., como a biometria. Então, o que era legal, agora todo mundo tem que colocar o dedo ou tem que digitar lá na urna e etc. Então, a ideia é que pontos a gente poderia começar a pensar agora para tentar criar um cenário de proteção para que as eleições possam ocorrer. Então, no período anterior à eleição, em relação aos debates, em relação ao encontro das pessoas, as convenções, já tem que começar a imaginar que o espaço físico vai ser diferente. Então, antes, se a gente não... Claro, sempre tem uma preocupação com lotação de espaço físico por uma questão de riscos aí de incêndio, precisar de uma evacuação rápida. Então, existe uma preocupação atual, mas essa preocupação ela vai aumentar. Então, eu não vejo possibilidades nesses próximos meses da gente ter um evento em que está uma pessoa do ladinho da outra num espaço fechado. Então, a preparação vai... Primeiríssimo lugar é onde vamos nos reunir para tomar decisões, para expor nossas ideias. Provavelmente vai ganhar muita importância os espaços abertos, quer dizer, aqueles lugares do país em que o clima não colabora muito, que tem muita chuva, que tem muito frio, não vai ser uma época de frio mais, mas, enfim, esses lugares vão sofrer mais. Lugares que você consegue fazer um evento a céu aberto, que você tem ventilação. Por quê? Porque isso diminui, minimiza a disseminação do vírus. Mas veja bem, a gente tem algumas situações de aumento de circulação do vírus em cidades que tiveram um evento de futebol, uma partida de futebol que mudou o ritmo da epidemia naquela cidade. Então, mas o primeiro lugar é esse, vai ter que pensar os locais, vai ter que pensar a questão da higiene dos locais. É claro, a gente se acostuma a algumas situações até pela complexidade, né? Por exemplo, banheiro público. A gente parece que é uma situação assim sem solução. E o banheiro nunca é realmente limpo, você nunca pode confiar na limpeza do banheiro, ou seja, o público que eu digo no sentido assim, aberto ao público, seja num cinema, seja num campo de futebol, onde for, né? Numa escola. Enfim, só que isso agora passa a ser prioridade, porque é um lugar, geralmente, o banheiro é um lugar geralmente fechado, muita gente frequenta, às vezes é um momento que a pessoa precisa de fazer uma higiene, precisa de uma tosse, sabe? Então, isso vai
vai ter que entrar aí nessa conta de quem vai organizar os eventos. Além disso, a questão de trabalhar a emoção das pessoas para ter um comportamento responsável. Eu diria mais, um comportamento de compaixão com o país, né? Porque muito se pode fazer quando a pessoa, ela mesma, se preocupa consigo mesma. Então, quando eu defino que eu vou seguir a regulamentação daquele momento, e muito provavelmente nós ainda teremos nestas ocasiões, final do ano aí, necessidade de uso de máscaras, né? E usar de verdade, não é usar no queixo, na orelha, é realmente porque ela minimiza a transmissão, ela não é 100%, mas reduz. A questão da etiqueta da tosse, né? A pessoa ter a consciência de falar, eu não estou bem, eu não vou ao evento porque parece que eu estou começando uma gripe, porque essa gripe pode ser uma Covid e não uma gripe. Então, tudo isso vai ter que ser trabalhado e essa emoção, a eleição causa muita paixão. E quem gosta quer estar lá. E isso é uma coisa boa, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa importante, mas vai precisar desses cuidados. Em relação ao grupo especialíssimo que são os idosos, o que tem nos preocupado muito? Porque idoso, nessa pandemia, tem sido gente muito jovem. Se você imaginar, muitos dos políticos que estão em plena produção, colaborando, eles têm 60 anos, 61, 62. Nós não estamos falando de idosos, pessoas anciãos de 80, 85 anos. Então, vai precisar pensar nessa população que é mais vulnerável. Pensar nos efeitos colaterais das medidas, né? Algumas vezes a gente pensa assim, olha, então eu vou fazer um horário específico para uma determinada categoria de pessoas, quem é idoso, quem é mais vulnerável, tem múltiplas doenças, ele tem um horário. Isso pode causar aglomeração naquele horário. E então isso pode ser extremamente lesivo. Às vezes uma medida que resolve diluir um evento, uma situação que ia ser em poucas horas, em mais dias, ela é mais eficaz para evitar que as pessoas se contaminem e disseminem o vírus. Então, o que a gente tem pela frente são medidas nesse sentido. Professor Luciano, o senhor não ficou fora do paredão. Uma pergunta para você. Como está o nível de tecnologias para termos eleições remotas, sem precisar ter aglomerações? Isso, no caso, aqui no Brasil. E para já. Sim. Bom, a eleição remota é um debate que vem acontecendo há algum tempo, né, porque é óbvio, se você conseguir votar da sua casa, poder aumentar a participação, desde que com segurança, é o desejo de todos, né? A gente tem poucos exemplos de onde isso acontece, por exemplo, no mundo, como a Estônia, mas é um país pequeno, que tem todo o recurso, uma capacidade de acesso tecnológico diferenciado. Quando a gente fala de Brasil, a gente, nesse tempo que nós temos aqui, a gente não tem tempo hábil para adotar aí tecnologia de eleição eletrônica, né? Vale lembrar que a nossa urna é uma urna da primeira geração, então já existem outras abordagens, outros recursos disponíveis, mas a gente ainda continua com a mesma urna. Então, esse é um dos desafios, né? Nós estamos sofrendo nessa pandemia por uma falta de infraestrutura. Então, quando a gente vê que as crianças ou os alunos vão para o ensino à distância, quem tem acesso à internet, tem computador ou tem um smartphone, essas pessoas estão bem atendidas e conseguem receber uma qualidade razoável de ensino, de orientação e etc. Só que para quem não tem, a gente tem visto casos aqui mesmo no estado de São Paulo, e as pessoas não têm nem acesso à internet,
e às vezes nem mesmo uma TV, a transmissão de uma aula numa TV educativa não é viável. Então, quando a gente pensa nisso, se a gente conseguisse implantar uma tecnologia, a gente correria o risco novamente de uma exclusão. Como ensinar? Vale lembrar que a gente tem aí alguns desafios, por exemplo, a pessoa digitar o número do candidato. Essa eleição, né, a pessoa lembrar o número, são vários candidatos, é um pouco diferente da eleição para presidente, 2 números, etc. Então já é um desafio. Existe tecnologia, né, já existe exemplo no mundo, mas a gente não tem tempo hábil para isso. O que eu vejo nesse instante é que se pode começar a pensar na tecnologia para apoiar as pessoas na forma como elas vão comunicar, votar, não votar, né, desculpa, mas se dirigir a um local. Né? Então, hoje é possível perceber se um lugar está lotado ou não, tentar agilizar um pouco esse processo. Mas considerando a nossa tecnologia, a tecnologia que a gente tem usado aí no sistema de eleição, a gente não vai ter muito recurso além do que a gente já viu. A grande inovação dessa eleição é a ampliação do uso de biometria, para tentar garantir mais a votação, né? Então, para você garantir a segurança da votação. Só que agora também é mais um ponto de contato ali que a gente tem. Então, hoje, existe uma tecnologia sendo testada, existem pesquisas usando, por exemplo, blockchain, uma série de abordagens que você pudesse validar se a pessoa é pessoa e tudo mais, mas ainda carece de avaliação. A questão aqui é que as pessoas estão sendo expostas à tecnologia, e elas vão começar a questionar, vão começar a querer isso, né? Mas a gente ainda tem um passo grande pela frente. Um exemplo rápido aí com esse auxílio emergencial, algumas pessoas que nunca tinham tido uma experiência digital, né, tiveram que receber esses R$ 600 aí de forma eletrônica. E já tiveram a primeira experiência ruim, que não conseguiram acesso, e algumas, inclusive, foram roubadas. Né? A gente já está vendo casos aí que o dinheiro desapareceu e como que vai atrás desse dinheiro, seja por problema de sistema ou seja uma questão social, que a pessoa que foi ajudar fez a fraude. Então, nós vamos ter esse grupo que teve esse primeiro acesso à tecnologia, inclusive alguns deles tendo uma experiência ruim, então elas vão questionar essa questão aí do uso da tecnologia. Então, para essa eleição, eu não vejo isso, mas eu não tenho dúvida que as pessoas vão começar a questionar de forma cada vez mais forte como serão as próximas eleições, o que nós podemos usar, o que pode acontecer. Se Deus nos livre de acontecer, de adiar mesmo a eleição para um outro ano, aí então esse movimento vai ser arrasador, que ninguém vai querer mais saber desse negócio, como o professor Fabrício falou, de dar presente, né, que o povo não deu na urna, né? Então aí as pessoas vão querer ainda mais essa busca por tecnologia. Eu gostaria só de fazer um comentário. O professor Luciano falando isso me lembra um pouco da experiência que está havendo de telemedicina na Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Né? Eu tive a oportunidade de ver alguns relatos. Assim, são países que a gente admira pelo seu desenvolvimento, uma população que tem um nível educacional maior do que a nossa, e tem grupos que se ressentem muito ainda de serem atendidos à distância por um médico. Né? Então, e qual é o grupo principal? É o grupo que geralmente mais precisa do apoio médico, que é o grupo dos idosos. Então, mesmo em países muito desenvolvidos, a questão de fazer virtual, algumas coisas que a gente sempre fez presencial, assusta um pouco, frustra, e muitas vezes a pessoa não consegue. Então, realmente, acho que a questão da eleição digital, totalmente digitalizada, corre um risco enorme de excluir muita gente.
Vou fazer um complemento aí na fala do Fabrício, Luciano e a Lara. O caso da Estônia é um caso que eu tenho lido muito, né, um caso bastante interessante, e eles reestruturaram toda a relação do Estado com o cidadão. E eles começaram de duas premissas. Primeiro, uma identidade única e universal, né, para todos os cidadãos, e um número só, eletrônico, através de um cartãozinho, de um chip, você consegue acessar o Estado em toda a sua integralidade. Então, eles conseguiram fazer a tal da identidade universal para cada pessoa, com um número só, e eles colocaram na base de sistemas do seu e-governo o blockchain, que seria um certificador que dá dá mais segurança você ter uma operação certificada no blockchain do que o visto do servidor público concursado, estável, né, que é o nosso maior ícone de certificação que a gente tem no Brasil de veracidade do ato jurídico, é ele ter sido lavrado e carimbado por um servidor público concursado num cargo efetivo, né? O blockchain já deu um salto assim importante no sentido de que você tem uma certificação tecnicamente validável, né? É uma certificação que você valida na sua essência. Então a Estônia caminhou, vamos dizer, para um extremo que não é impossível para o Brasil fazer isso, óbvio que não, mas para chegar nisso aí, sendo um país continental do tamanho do nosso, com a população imensa que nós temos, dá um tanto mais de trabalho. Mas a gente está falando, falamos de EAD, educação à distância, falamos de eleição à distância e falamos de telemedicina. Nós mexemos com as emoções do ser humano, com os afetos. E tudo que mexe com os afetos, a gente tem certa dificuldade de ter a intermediação da máquina. É óbvio que está havendo uma dessensibilização por uma necessidade absoluta, premente, está havendo a dessensibilização, a gente está até aceitando determinadas coisas que sejam feitas dessa forma. Eu tenho uma parente próxima que é pediatra, e um dia desse eu perguntei para ela, como é que estão as suas consultas pediátricas por telemedicina? Ela fez, não existe. Mãe fazer uma consulta por telemedicina na pediatria, isso não existe. A gente é a médica da mãe e, eventualmente, do filho. Então, tem de ter contato. Eu, todos os dias, vou paramentada com a minha roupa de apiário para o consultório e atendo a criança daquele jeito, porque se não tiver contato, não tem relação médico-paciente na pediatria. Porque a mãe precisa disso, então seria mesmo o equivalente à faixa etária dos idosos, que tem essa necessidade da oitiva, do toque, enfim. Existe, o doutor Fabrício certamente conhece esse estudo, existe um estudo recente do Instituto Internacional chamado IDEA, que fala que foram adiadas 57 eleições já no mundo. Né? Não, isso não é o Brasil, no mundo, 57 eleições no mundo já foram adiadas. Você sabe um pouco desse estudo, professor Fabrício, e será que a partir desse olhar dessas outras eleições tem alguma coisa que o Brasil possa aprender com isso? Né? Por que foi adiada, ou quais eram as limitações que foram encontradas? O senhor tem alguma notícia disso? Abre o microfone, professor. Oi. Esse estudo, até pela abrangência, terminou, e eu não estou criticando, estou apenas revelando uma característica desse estudo. Ele terminou não separando, digamos assim, aquelas democracias mais consolidadas, menos consolidadas, mais recentes, menos recentes. Então, a gente tem uma certa, digamos assim, uma certa confusão, pelo menos eu fiquei com essa impressão, para a gente retirar aí algo que possa nos ser útil quase que em sua totalidade para servir de inspiração. Então, foram vários os motivos, as características de cada um desses estados foi levado em consideração para se fazer o adiamento. Alguns deles realmente adiaram e prorrogaram mandatos, opção do constituinte ou do legislador local, né? Então, o que significa dizer que alguns aceitaram em se flexibilizar
em si quebrar um pouco a rigidez do princípio republicano, né, que prevê a temporariedade dos mandatos eletivos e alternância no poder, mas eu acho que cada país é que vai medir, né, e vai sentir realmente a sua necessidade diante da pandemia, diante das consequências que a pandemia trouxe para a sua realidade, de modo que, ainda que nós tenhamos esse número que é até impactante, né? Puxa vida, mais de 50 países, quase 60 países adiaram suas eleições em 2020, não é pouca coisa. Ainda que esse número seja um número substancial, um número corpulento, o fato é que não serve, pelo menos na minha modesta avaliação, de elemento que venha trazer um ânimo àqueles que, aqui no Brasil, queiram defender o adiamento das eleições por conta das características próprias de cada um desses países que resolveram adotar essa saída um pouco mais arrojada do ponto de vista republicano. Aqui uma outra pergunta para o professor Fabrício, mas para que ela seja respondida, a professora Lara precisa dar uma prévia. A gente falou aqui, não, então se pensou que a próxima pandemia seria uma gripe, então não é uma gripe? Não é uma gripe. Tecnicamente, o que diferencia uma gripe de um Covid? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque durante toda a sua fala eu fiquei, não, imaginava-se que era uma gripe, mas não foi uma gripe. Então, o que Não que é? foi uma É, gripe. não é uma Então, gripe? não é uma gripe, tecnicamente é uma pneumonia viral que tem um comportamento de causar uma desregulação, uma disfunção no sistema de defesa do indivíduo, no sistema imunológico, e que, por isso, causa problemas no corpo inteiro. Isso não acontece com todo mundo, mas a menor porcentagem com que isso acontece é devastador, é arrasador. Mesmo que a pessoa não vai para a UTI, a pessoa que precisa se hospitalizar, ela fica realmente muito doente. A parte respiratória é muito comprometida, mas outros órgãos também são. E naquela pequeníssima parte de crianças que ficam doentes, elas têm uma reação inflamatória sistêmica, que é o nome técnico, para dizer o seguinte, que todo organismo é comprometido e a criança fica muito doente, compromete coração, compromete rim, compromete pulmão, logicamente. Agora, tem uma coisa interessante, e eu vou ser rápida, que o começo dessa história chama-se síndrome gripal. Quer dizer, tem algumas doenças que não é gripe, mas que elas começam como se fosse uma gripe. Então, o que é isso? O indivíduo tem uma febre, ou tem tosse, ou tem coriza, ou dor no corpo, sintomas assim. Isso a gente vai dizer que é síndrome gripal. O próximo passo é saber se essa pessoa tem possibilidade de ter Covid, que é a situação do brasileiro hoje. Quer dizer, a maioria das pessoas que tem síndrome gripal hoje no Brasil, a causa não é o vírus da gripe, é o vírus da Covid, que chama-se SARS-CoV-2, e que é muitas vezes mais agressivo ao organismo. E existe uma situação também que aqui no Brasil ela é muito importante, que é o que a gente chama síndrome respiratória aguda grave, que é aquele momento em que o indivíduo que tem a tal da síndrome gripal, que provavelmente é um Covid-19, mas eu ainda não tive teste, não consegui confirmar o diagnóstico, é no momento que ele evolui com falta de ar. E isso é visto pela clínica dele, o indivíduo fica com falta de ar mesmo, e tem um aparelho que mede a oxigenação no sangue, a oxigenação cai, diminui a quantidade de oxigênio no sangue, e isso é devastador para a saúde do indivíduo. Então, assim, não é uma gripe, é uma pneumonia viral de efeito sistêmico em todo o organismo.
Então, agora a segunda pergunta. A gente falou várias vezes aqui de aglomeração. Aglomeração para advogado é uma coisa, aglomeração para médico. O que é aglomeração? Porque eu, fazendo a campanha como uma boa pré-candidata, eu posso estar lá, vou lá na casa da minha futura eleitora, levo para ela o santinho, estou usando máscara, vou até a porta da casa dela, não abraço, não entro para tomar o cafezinho, tal, mas eu entrego o santinho para ela, eu converso com ela ali alguns minutos. O que é aglomeração a ponto de se dizer que, em termos de uma atividade pública, seja aceitável? Eu vi fotos ontem que foram publicadas na internet do movimento no Shopping Center de Fortaleza. Ontem eu fiquei apavorada quando eu vi as pessoas de máscara, mas parecia show de chiclete com banana no corredor do shopping. A pipoca do chiclete com banana no corredor do shopping. Mas todo mundo da pipoca de máscara. O que é, em termos médicos, aceitável em termos de convivência em ambientes públicos? O que é aglomeração, né? Porque cada um pode achar que está aglomerado, o outro não. O que é aglomeração? Então, a gente vai considerar a aglomeração todas as vezes que você tiver pessoas que são de círculos diários, cotidianos diferentes, e que eles estão a uma distância menor que 1,5 metro. Então, claro que na medida que a transmissão da doença dentro do país diminui a taxa de disseminação da doença. Então, fica mais tolerável o número de pessoas que vai poder se encontrar. Então, tiveram o país da Alemanha, por exemplo, até um dado momento, você podia fazer reuniões de até 10 pessoas. Em um outro dado momento, só reunião de pessoas familiares que vivem na mesma casa. Então, não existe um único dado, um único critério de aglomeração. Ele depende da fase da doença no país. Agora, com certeza, toda vez que tem uma pessoa que não é do seu dia a dia, quer dizer, que não está dentro da sua casa, a gente tem que considerar a necessidade de distância física. É dificílimo. A gente começa a conversar com uma pessoa a 1,5 metro de distância, sem querer a gente dá um passinho para frente, né? Então, realmente é um conceito que dói na alma, na carne. Agora, outra coisa interessante é sobre o uso de máscaras de tecido pela população. Assim, desde muito início, eu acho que é uma boa solução, acho que tem um papel relevante. Mas eu achei interessante de um grupo que estuda bastante esse assunto falar que o efeito colateral é as pessoas se sentirem seguras, porque eu estou de máscara. E aí, abaixar a guarda, a vigilância. Então, o que acontece? Eu me sinto segura, não é porque eu sou negligente, mas eu estou segura, não tem problema eu chegar um pouco mais perto de alguém que é tão meu amigo, apesar de não ser alguém da minha família. Isso não pode acontecer, né? Para eu não falar só do shopping de Fortaleza, também saíram imagens hoje aqui do Brás, o bairro do Brás aqui em São Paulo, que estava a pipoca do chiclete com araqueto, com a bunda Eva. Estou me lembrando aqui das pipocas que eu participava. Hoje em dia os nomes são diferentes, mas estavam todas as pipocas juntas hoje no Brás aqui em São Paulo. Daqui a 7 dias saberemos se há ou não transmissão assim, com tanto contato amoroso físico, né? Sabe o que eu acho que isso vai acontecer? Aí eu estou sendo muito pessoal, né? E me desculpe, às vezes eu posso estar me enganada, mas eu acho que a tendência é que a gente fica meio de lado assim nos nossos números. A gente não sai da pandemia, né? Então, ao invés da gente ter uma grande onda e aí segura um pouco, vai achatando essa curva aí e vamos terminar essa primeira onda para pelo menos pensar no pós-Covid, a gente fica prolongando a nossa situação. Então, talvez a gente não vai ter daqui 7 dias, daqui 15 dias, uma mortalidade altíssima, não vai ocupar todos os leitos, os pronto-socorros não vão ser totalmente pressionados como foram
há um mês atrás, mas a gente também não volta a um nível normal de adoecimento da população. E aí, por isso que eu acho que quando chegar a época das eleições, a gente vai ter um grande desafio, porque a gente está com essa tendência. Outra coisa que tem que lembrar é a diferença do nosso Brasil. Vão ter cidades que vai estar muito mais tranquilo, que essa aglomeração, o conceito vai ser mais flexível, com certeza. Vai ter cidades que a gente vai se preocupar muito. Será que aquela velhinha mesmo, aquele senhorzinho, vai poder receber a visita desse cabo eleitoral, desse candidato? Vai ter cidades que isso vai trazer uma reflexão muito maior, né? Uma pergunta aqui para o professor Fabrício. Se a pandemia não conseguir baixar em níveis aceitáveis, é possível pensar em uma eleição em período maior que um dia? Ou é possível pensar em eleições em um dia em algumas cidades e em 2 dias em outras cidades? 2 ou 3 dias em outras cidades? Excelente pergunta. Mas antes, Ana, deixa eu só voltar um pouquinho no que a professora Lara falou, que me parece... a professora Lara falando, me veio à mente a ideia de um platô, né? A gente não vai ter um pico pandêmico, um pico de casos, e a gente vai decrescer rumo a uma estabilização. Me parece que a gente, exatamente pela forma com a qual a forma pela qual a gente está lidando com essa pandemia, a gente subiu bastante o número de casos e a gente permanece com um número elevado, o que revela a figura de um platô, né, de uma estabilização em números altos, para que depois, sabe-se lá quando, esse número venha a crescer. Infelizmente, a gente tem realmente, exatamente por conta dessa, e aí uma opinião também minha, falta de coordenação, isso é papel da União, do ponto de vista federativo, muito claro, né? A coordenação para gerir e resolver grandes catástrofes. Essa é uma grande função da União, né, de grande gestor da federação. Como faltou um pouco, as demais unidades federativas padecem por conta disso e, por conseguinte, a população de cada uma dessas unidades da federação. Mas, voltando à sua pergunta, a pergunta que você me fez, Ana, eu acho que é plenamente possível e recomendável. A gente pode ter uma eleição que seja em que o dia da votação seja diluído, seja dividido, né? Então, você pode ter sessões eleitorais votando num determinado dia, num determinado local, ou outras sessões eleitorais da mesma zona, pouco importa, votando num dia anterior ou num dia depois, não tem problema algum. Agora, é preciso que esse norte venha do Tribunal Superior Eleitoral. O que não se admite é que cada juiz eleitoral, lembrando que nós estamos caminhando para uma eleição municipal, em que o protagonista primeiro, do ponto de vista do poder judiciário da eleição, é o juiz eleitoral. Então, a gente não pode admitir que em cada zona eleitoral nós tenhamos um juiz definindo, por conta própria, o modo de exercício do sufrágio universal. É preciso que venha uma orientação do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido, mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, me parece que é uma boa saída. Só lembrando que quanto mais o tribunal demora para encarar a situação de frente, e ele deve ter seus motivos, deve estar ainda na fase de diagnóstico, mas quanto mais o tribunal demora, mais difícil fica a nossa adaptação a esse novo normal, né? Que a gente está vivendo um novo normal. A vida continua, como a professora Lara falou, e a gente está tentando seguir a vida. Então, esse novo normal vai nos exigir a adoção de determinados procedimentos, determinadas condutas, práticas que a gente jamais pensou que pudesse adotar. Quanto mais tarde o Tribunal Superior Eleitoral encara esse tema e fixa uma orientação que vai ser uniforme, pelo menos do ponto de vista de normas gerais, para
os estados e municípios, né, as autoridades judiciárias eleitorais dos estados e dos municípios, mais difícil vai ser a adaptação. Lembrando que a gente vai lidar com a eleição municipal, e é exatamente nesse tipo de eleição que as desigualdades se acentuam e se evidenciam. Mas é plenamente possível, não vejo qualquer problema, desde que não seja uma medida adotada isoladamente por um juiz eleitoral. É preciso que seja algo mais geral, adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uma pergunta aqui para o professor Fabrício. Ela começa assim: qual é o espaço para inovação na campanha eleitoral? Né? Então, acontece aí que nós vimos aí o uso das redes sociais, você já comentou um pouco sobre isso, e também uma regulação aí por parte das leis eleitorais para coibir um pouco aí o abuso do poder econômico, né? Mas qual é o espaço? Por exemplo, já é possível ter uma convenção partidária completamente digital, online? Professor Luciano, excelente. Veja, a legislação eleitoral, ela não foi pensada, ela não foi editada para uma situação como essa que a gente está tratando. Aliás, eu acho que a legislação, de um modo geral, não foi pensada para uma situação como essa que a gente está passando, menos ainda a eleitoral. Então, para você ter uma ideia, a lei das eleições prevê que a ata da convenção, que vai ser feita entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, para a escolha de candidatos, ser transcrito, essa ata vai ter que ser transcrita, aberto, numerado e rubricado pela Justiça Eleitoral. Então, a coisa ainda é muito arcaica. E é assim que está na lei. É dessa forma que está na lei. Então, como migrar, como adotar uma alternativa se a própria lei termina engessando uma adoção, uma medida um pouco mais, digamos assim, moderna? Existe um grupo de trabalho no Tribunal Superior Eleitoral que está se reunindo e acompanhando os efeitos da pandemia e vem apontando exatamente a necessidade de se ajustar a determinadas fases do processo eleitoral. Uma delas é a convenção. Né? Uma delas é a convenção e é a forma de você materializar formalmente, de você demonstrar à Justiça Eleitoral a decisão que foi tomada pelos convencionais em convenção. E o tribunal, respondendo a uma consulta, disse o seguinte: olha, é possível fazer convenção virtual por uma plataforma qualquer. Tem problemas que sim, mas ainda não disse, isso está pendente de regulamentação pelo tribunal, como vai ser feita a materialização, a demonstração à Justiça Eleitoral do que foi decidido pelas convenções. Tradicionalmente, no Brasil, as convenções marcam sobre eleições municipais, mas delicado, porque nem todos os partidos se dão ao respeito e alguns deles se vendem ou ficam esperando uma oferta para participar da eleição coligado com A, B ou C. Então, o dirigente partidário, que é o dono do partido, né, em alguns municípios, ele fica com a ata pronta, pré-fabricada, que vai ser preenchida de acordo com aquela proposta, nem sempre republicana, que ele vier a receber, com a melhor proposta antirrepublicana que ele vier a receber. Então, a convenção, ela é uma fase fiscalizada e observada pela Justiça Eleitoral. Então, esse é um momento crítico e a Justiça Eleitoral precisa tomar cuidado, e é por isso que não regulamentou ainda essa questão, precisa tomar cuidado para dizer como os partidos vão comunicar, vão primeiro documentar, registrar a decisão que tomaram em convenção e como essa decisão registrada vai ser encaminhada à Justiça Eleitoral. Tá? Então, permitiram a realização de convenções por meio de uma plataforma virtual, ou seja, virtualmente, mas ainda não disseram como vai se fazer. Primeiro, controle de presença dos convencionais. Como é que se resume, como é que se registra as discussões que foram tomadas? E o encaminhamento final
Vai ser feita uma ata? Se sim, como é que assina, já que eles não estão no mesmo ambiente, não estão no mesmo recinto? Isso não foi dito ainda pelo tribunal. Então, o tribunal está caminhando no sentido de regulamentar, mas já disse que é possível fazer, não obstante a lei das eleições, que é a Lei 9.504, não tenha trabalhado essa hipótese. Então, o tribunal está dizendo o seguinte, olha, se o estatuto de cada partido não proíbe, pode-se fazer. Mas eu, tribunal, ainda direi como a comunicação dessa decisão, tomada em convenção, vai ser comunicada à Justiça Eleitoral. Uma complementação que chega dessa pergunta é a questão também da similaridade das ações. Quando a gente tem inovação, nem sempre aquilo é muito parecido com o que é algo que já existia, né? Então, por exemplo, você falou bem aí da questão da convenção virtual ou digital, né? Então, ok, tem uma similaridade. Algumas coisas são proibidas pela lei eleitoral de se realizar, por exemplo, na internet, nas redes sociais, né? E provavelmente algumas pessoas vão começar a pensar, a gente falou muito da campanha, né? De uma campanha, se eu não posso ir para a rede social, eu tentar achar uma visitação de casa a casa digital, sei lá, ou qualquer outra ideia, né? Então, essa dificuldade de regulamentar. Aí a pergunta é, o que está proibido hoje se fazer, por exemplo, de forma virtual? Existe uma tendência de mudar isso? Na verdade, do ponto de vista de propaganda eleitoral por meio da internet, e aí seja redes sociais ou não, a legislação eleitoral ela é bem flexível. Ela admite, inclusive, o patrocínio de posts, né, o impulsionamento de postagens eleitorais. Desde que você franqueie aquele que recebeu o post patrocinado o direito de não receber mais, né, de ser excluído da lista, digamos assim, de receptor de postagens eleitorais patrocinadas, o resto é permitido. Claro, injúria, calúnia, difamação, os crimes eleitorais não podem ser... A propaganda eleitoral não pode veicular crimes eleitorais. Então, você não pode fazer truncagem, montagem, você não pode injuriar, caluniar, difamar, fake news, é um grande problema a ser enfrentado pela Justiça Eleitoral, não só pela Justiça Eleitoral, mas pela democracia como um todo. Está completamente proibida, né? Então, esse tipo de situação realmente pode dar ensejo não apenas a aplicação de multa, como também, se for num número expressivo, num número bastante expressivo, isso pode gerar, inclusive, a cassação do registro ou do diploma. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral está discutindo exatamente em 5 ações judiciais eleitorais o disparo maciço, são 3 ações, me perdoem. O disparo maciço via WhatsApp de fake news durante a eleição presidencial de 2018. Ou seja, fake news, propaganda maciça, irregular, sem dar o direito de o eleitor se descredenciar dessa lista, tudo isso não é um indiferente jurídico. Tudo isso é levado em consideração pela legislação eleitoral e, a depender do montante, a depender da quantidade e do que foi investido nesse tipo de propaganda, isso pode levar, inclusive, à cassação do registro ou do diploma do beneficiário. Então, professor Luciano, afunilando e respondendo de forma mais direta a sua pergunta, do ponto de vista da propaganda eleitoral por meio de redes sociais, internet de um modo geral, a legislação ela parte de uma premissa de que, como essa mídia não é regulada, diferentemente de rádio e televisão, ela é um terreno, a princípio, né, no ponto de partida, um terreno livre, para propaganda livre. Se o candidato toma o cuidado de contabilizar o que recebeu em termos de doação, se ele toma o cuidado de aplicar de maneira correta, se ele guarda, sei lá, o boleto do Facebook, o cartão de crédito mostrando a despesa, e se ele não praticou nenhum tipo de crime, se ele não injuriou, caluniou, difamou, não fez truncagem, não fez montagem pelas redes sociais, não tem problema nenhum, ele não precisa se preocupar.
A legislação só vai se preocupar se realmente você fizer uso desse canal para propagar fake news, para cometer crimes contra quem quer que seja. Bom, chegamos aqui às 20h34. Nossa previsão era de 1 hora de conversa, chegamos a 1h30. Se a gente tivesse em Fortaleza, isso tudo ia acabar num caranguejo na praia, mas não estamos. Então, vamos deixar os nossos alunos e todos aqueles que se dispuseram a estar aqui conversando com a gente hoje à vontade, agora nesse momento, para descansar. Eu quero agradecer imensamente a doutora Lara, que esteve aqui conosco, e dizer do orgulho, da satisfação de ter uma médica que está na linha de frente do Covid, colocando todos os dias a sua vida em risco para ajudar tantas pessoas. Te agradecer como cidadã brasileira, de você estar exercendo a sua missão de médica, a sua função. E não bastasse isso, você está aqui também como professora, ajudando a gente, ensinando a gente. Eu aprendi um monte na sua aula hoje, ensinando a gente e ajudando aqui os gestores a encontrarem o melhor caminho. Professor Fabrício é uma pessoa bastante modesta, mas um dos maiores advogados da área de direito eleitoral do Brasil, um grande nome da área do direito eleitoral, extremamente reconhecido. Eu fico muito feliz de você ter encontrado um tempo na sua agenda, que eu sei que é extremamente demandada, principalmente agora nessa época de pré-campanha pelos candidatos, de você ter encontrado esse espaço na sua agenda para estar aqui conosco discutindo. Agradecer ao meu colega, professor Luciano, sempre parceiro de todas as aventuras acadêmicas aí que a gente empreende no serviço público, pela melhoria do serviço público. Agradecer ao IPC e passar a palavra ao Juracy para que ele faça aí as honras da casa e o encerramento da noite. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco, de todos os estados da federação que estiveram aqui conosco. A gente ficou muito feliz de ter convidados de outros estados. E se quiserem acompanhar as outras atividades que eu e o professor Luciano estamos fazendo, busque a gente no Instagram ou no Facebook pelos nossos nomes, Ana Carla Bliacheriene e Luciano Vieira de Araújo, que vocês lá vão ter acesso a outras atividades. Juracy, muito obrigado, está com você. Muito obrigado. Eu queria saber se a Hilária quer fazer alguma consideração antes da gente encerrar oficialmente. Hilária, você está nos ouvindo? Tô sim, Juracy. Tô sim. Amigo, por favor, pode fazer aí o encerramento. As palavras são de gratidão, parabenizar a participação do professor Fabrício, a professora Lara, excelente, esclarecimentos muito bons. Até mesmo quem não é da área do direito, professor, foi muito bem-vindo seus esclarecimentos aí. E a professora Lara, da mesma forma. E a Ana Carla já é uma parceira grande, de grande admiração, né? Fez as considerações extremamente pertinentes, junto com o professor Luciano. Parabéns, obrigada, e espero que todos tenham tido a mesma oportunidade que eu tive de ampliar horizontes e aumentar os conhecimentos. Muito obrigada. Juracy, é com você, amigo, por favor. Mais uma vez, professores, aos participantes, né, nossos agradecimentos. É uma honra recebê-los aqui no Instituto Plácido Castelo, no Tribunal de Contas do Estado, essa parceria que já cresce, né, a cada evento que realizamos juntos, né, enriquece, com certeza, nosso conhecimento, fortalece o servidor público, fortalece nossos servidores, e nossa gratidão, que é a palavra mais completa e que traduz aí todo o sentimento dos servidores. Agradecer também a nossa equipe do IPC, em nome da Sandra, do Paulo Alcântara, né, essa grande equipe do Instituto Plácido Castelo, que trabalha diuturnamente para que tudo aconteça. Isso aí é um trabalho, com certeza, feito com amor de servir à sociedade. Então, a gente aqui agradece essa equipe maravilhosa, né, em nome do Paulo, em nome da Sandra, agradece aí toda a maestria aí da Hilária, dos diretores do IPC, do diretor professor Francisco Otávio de Miranda Bezerra, da doutora Hilária, nosso diretor-presidente, conselheiro decano, fundador
do Instituto Plácido Castelo, o conselheiro Alexandre Figueiredo, dos grandes incentivadores e exemplo para o trabalho que a gente desenvolve lá no tribunal. Mais uma vez, obrigado, é uma honra recebê-los, e venham novos eventos, novos debates, e todo esse conhecimento que captamos aqui com vocês, que dão esse tempo valioso para nós. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau, obrigada. Próxima. Tchau, Até a obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau, um abraço. Boa noite. Boa noite.